Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Ciência Política. O conteúdo da nossa aula de hoje é continuidade das formas de Estado, que foi o conteúdo passado na última aula. Na última aula, a gente estudou as questões referentes à forma de Estado denominado Estado unitário. Na aula de hoje, a gente vai avançar um pouco mais e vai estudar a forma de Estado chamado de Estado federal, ou também conhecido como federação. Para isso, eu peço que vocês peguem aquele material de apoio que está disponível no portal, porque a gente vai fazer a leitura de alguns conceitos que eu coloquei para vocês, e eu também vou pedir que na aula de hoje vocês também tenham em mãos a Constituição Federal, porque a gente vai utilizar ela em alguns momentos da nossa aula, tá bem? Então, dando início ao conteúdo de hoje, Estado, Federal ou também Federação. De acordo com o conceito que eu coloquei para vocês, que foi retirado do livro do Paulo Bonavides, Estado Federal é o Estado soberano, formado por uma pluralidade de estados, no qual o poder do Estado emana dos Estados-membros ligados numa unidade estatal. Isso significa, então, que a federação, que é a forma de Estado que nós adotamos, que o Brasil adota, a federação é aquele espaço territorial que é formado, que é composto por vários outros estados, que vão se denominar de estados-membros. Na semana passada, na nossa última aula, semana retrasada, eu pedi que vocês abrissem no mapa o Estado unitário e também coloquei o Brasil como exemplo do Estado federal para que vocês pudessem visualizar a diferença entre os dois. E vocês puderam perceber que no Estado Federal a gente tem uma divisão de estados-membros, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Enfim, são estados-membros que juntos formam o que a gente vai chamar de Estado Federal ou de Federação. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em federação, federação nada mais é então que o conjunto, que é a união da totalidade de estados que vão compor esse Estado federal. Então, ele é composto por vários estados membros ligados aí, como a gente vai ver, por meio da Constituição Federal. Isso é Estado federal. A principal característica ou principal ponto que eu preciso que nesse momento vocês tenham cuidado é em relação à característica da descentralização política. O Estado federal, ele possui como característica que vai inclusive diferenciá-lo do Estado unitário, a descentralização política. Se vocês forem pegar o conteúdo da semana passada, eu pedi que vocês tomassem um cuidado em relação à descentralização administrativa que ocorre na descentralização do Estado unitário. Eu pedi para vocês frisarem bastante que a descentralização que pode ocorrer no Estado unitário, ela é somente uma descentralização administrativa, porque no momento que a gente fala em descentralização administrativa e também política, a gente já passa a falar de um Estado federal. Então, descentralização política é uma das principais características do Estado federal e que é inclusive o que vai diferenciá-lo em relação ao Estado unitário. Então, o que vocês precisam anotar nesse momento no caderno de vocês? Estado unitário, apenas descentralização administrativa. Estado federal, descentralização administrativa e também descentralização política, tá? Então, no Estado unitário não existe essa descentralização política, porque toda vez que se fala em descentralização política, a gente já está falando de Estado federal. O que é essa descentralização política? Que eu também peço que vocês anotem, um breve conceito do que seria essa descentralização política. São as unidades federadas, elegem seus próprios representantes e elaboram leis de interesse local, agindo com autonomia. Vou repetir.
As unidades federadas elegem seus próprios representantes ou governantes e elaboram leis de interesse local, agindo com autonomia. O que isso quer dizer em outras palavras para que vocês consigam compreender? A descentralização política ou descentralização do poder político são aquelas esferas de governo que existem dentro do Estado Federal. Dentro de um Estado Federal, como já foi dito, existem vários outros estados, que são chamados de Estados-membros. Cada um desses Estados-membros possui autonomia para eleger seus representantes, que é o que a gente vai chamar de governadores. Então, cada Estado-membro elege os seus governadores e, além disso, esses governadores, eles têm autonomia de criar as próprias leis do Estado de interesse local. E é por isso que a gente tem Constituição do Estado, indo mais adentro, né, Lei Orgânica do Município, a gente tem o governador do Estado, a gente tem os deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa do Estado. Então, a gente tem vários órgãos e leis dentro de uma esfera, que se chama esfera estadual. E isso se chama descentralização política. Não existe somente um poder central e único, como ocorre no Estado unitário. Um poder central de que esse poder vai irradiar para todo o território do país. No Estado Federal, a gente tem sim aquele governo central localizado na capital do estado, mas além disso, a gente tem uma descentralização desse poder dentro de cada Estado-membro. Cada Estado-membro vai ter autonomia para eleger os seus representantes, que são então os governadores de estado, para elaborar, para criar leis de interesse local sem essa interferência do poder central, do poder federal, né, que fica localizado então na capital. Mas é claro, né, que todas essas leis que vão ser criadas em âmbito estadual, né, sejam leis estaduais ou a própria Constituição estadual, ela sempre precisa observar a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, né? Sempre vai precisar observar, seguir as diretrizes da Constituição Federal. Mas isso não retira a autonomia do Estado de elaborar suas próprias leis, que são chamadas de leis estaduais, e também, né, de elaborar, de alterar a Constituição estadual do Estado. Isso é descentralização política, é essas esferas de poderes que existem dentro do Estado Federal, como se fosse uma subdivisão em esferas de poder. A gente tem o governo federal, a gente tem o governo estadual e, por fim, a gente tem o governo municipal. Então, são esferas de poderes com autonomia para eleger seus representantes e também para que leis sejam elaboradas, leis estaduais e leis municipais, tá? Dito isso, a gente agora vai criar uma subdivisão e vai começar a trabalhar as demais características do Estado Federal. Então, coloquem aí um ponto no caderno de vocês e escrevam características do Estado Federal. Lembrando sempre dessa questão, né, da descentralização política, que é talvez uma das grandes diferenciações e pontos conceituais do Estado Federal. Vamos lá então, né? Principais características ou características do Estado Federal. A, ou número 1, ou letra A, né? Entre as principais características do Estado Federal. Escrevam soberania versus autonomia. Soberania versus autonomia. Em relação à questão de soberania e de autonomia, eu coloquei um conceito para vocês no material de apoio, que agora eu peço que a gente leia em conjunto, para vocês entenderem a diferença de soberania e de autonomia, para entender como que são aplicados esses conceitos no Estado Federal. O que é soberania? Né, que a gente já estudou, inclusive, nas nossas primeiras aulas. Soberania é o atributo que se confere ao poder do Estado em virtude dele ser juridicamente ilimitado. É um Estado
que não deve obediência jurídica a nenhum outro Estado. Isso coloca, pois, numa posição de coordenação com os demais integrantes da cena internacional e de superioridade dentro do seu próprio território. Então, soberania, em outras palavras, é aquele poder que é atribuído ao próprio Estado como figura soberana e de onde vai emanar, então, todo o poder que vai refletir em todo o Estado. A isso a gente chama de soberania, né? Por isso que a gente chama de ilimitada. Dentro daquele território não vai se encontrar outro poder acima desse poder soberano, porque esse poder soberano é o poder máximo que a gente encontra, então, dentro desse Estado. A autonomia, por outro lado, é a margem de discrição de que uma pessoa goza para decidir sobre seus próprios negócios, mas sempre delimitada essa margem pelo próprio direito, né? Ou seja, uma questão de liberdade que é atribuída, só que uma liberdade sempre dentro do direito. Daí porque se falar que os Estados-membros são autônomos ou que os municípios são autônomos. Ambos atuam dentro de um quadro ou de uma moldura jurídica definida pela Constituição Federal. Então vamos lá. Por que eu coloquei como característica e a primeira dentro desse tópico a questão soberania versus autonomia? Porque é um ponto que induz, que leva bastante os alunos a cometerem um equívoco nesse momento. Soberania é uma característica e um conceito atribuído ao Estado Federal, ao todo, né? Ou seja, ao Brasil. O Brasil é quem possui soberania, é o Estado Federal que possui soberania. Agora, aqueles Estados-membros, ou também chamados de entes federados, que compõem o Estado Federal, né? Ou seja, os estados que, por meio da União, formam a federação, eles não são soberanos, eles possuem autonomia. Então, mais uma vez, soberania é uma característica e um conceito atribuído ao Estado Federal, à totalidade do todo, ao Brasil. E autonomia é um conceito e uma característica atribuído aos Estados-membros que fazem parte desse Estado Federal. Então, os Estados-membros, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, eles são estados que não possuem soberania, eles possuem autonomia. Justamente essa autonomia que eu falava na descentralização política, né? Uma autonomia, uma margem de liberdade que é dada pela própria Constituição Federal de eleger os seus representantes, de eleger os seus governadores e de elaborarem as próprias leis de interesse local. É nessa questão que se fala que os Estados-membros possuem autonomia, mas não possuem soberania. Somente quem tem soberania é o Estado Federal, ou seja, é a união de todos, é o Brasil que possui soberania. Isso também porque não se admite mais do que um poder soberano dentro do mesmo território. Se o poder soberano é aquele poder ilimitado que dita, que gera as regras, que a gente tem o dever de observância, que vai regulamentar a sociedade como um todo, somente pode existir um poder soberano dentro desse território, porque se a gente tem mais de um poder soberano, a gente acaba entrando em conflito de qual poder soberano vai prevalecer, já que os dois são considerados, dois ou mais, dependendo, são considerados ilimitados. Então, não tem como, dentro de um espaço territorial, coexistir mais que um poder soberano. Então, o único poder soberano que a gente tem, que é esse poder ilimitado, é do Estado Federal. E os Estados-membros, ou também conhecidos de entes federados, eles são autônomos, eles possuem autonomia, tá bem? Disso a gente vai para a nossa segunda característica. A segunda característica que eu quero que vocês escrevam é: não há direito de secessão. Não há direito de secessão. Ponto. O vínculo associativo é indissolúvel. O vínculo associativo é indissolúvel. O que significa isso? O que significa secessão? Secessão seria
a saída, a retirada de um Estado-membro da federação, do Estado federal. Seria aquilo que a gente estudou na aula passada, um desmembramento de Estado-membro, de um conjunto de Estados-membros que resolvem sair da federação, sair daquele Estado federal. Isso é secessão. Em uma federação, não se admite secessão. Agora eu quero que vocês abram o artigo 1º da Constituição Federal. Abram o artigo 1º da Constituição Federal. E olha o que diz o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então, vejam que já no artigo 1º da Constituição Federal, a gente tem lá que a federação ela é indissolúvel, né? Dizendo, então, vedando esse direito de secessão. Então, grifem na Constituição de vocês a palavra indissolúvel. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, ela é indissolúvel, não admitindo o direito de secessão. Indo mais além, vou pedir que vocês abram a Constituição no artigo 34. Vamos lá no 34. 34, inciso 34, inciso 1º. Artigo 34, inciso 1º. De acordo com o artigo 34, inciso 1º, são casos de intervenção. Olha lá, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto, ou seja, a não ser que, com exceção de, inciso 1º, manter a integridade nacional. Isso quer dizer que, se por acaso, correr o risco de algum estado querer se desmembrar do Estado federal, sair da federação, a União pode intervir nesse estado, por meio da intervenção federal, para impedir que esse estado saia da federação, já que não se admite a retirada da federação. Então, por isso, para manter a integridade nacional, ou seja, o caráter da própria federação, a União pode, inclusive, intervir por meio da intervenção federal naquele estado para impedir que ocorra, então, essa retirada, essa saída da federação. E, por fim, vou pedir que vocês também abram a Constituição no artigo 60, parágrafo 4º. 60, parágrafo 4º. O artigo 60 da Constituição é um artigo que a gente vai estudar em direito constitucional, tá? Mas, por hora, o que eu quero que vocês saibam do artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E agora olha o inciso 1º, a forma federativa de Estado. Isso significa que a forma federativa de Estado, a federação, ela é considerada pela Constituição, com base no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, uma cláusula pétrea. O Estado federal, a federação, ou também forma federativa de Estado, é considerada uma cláusula pétrea. E as cláusulas pétreas, elas não podem ser objetos de emenda constitucional que visem abolir a retirada desse direito. Então, todos aqueles incisos que vocês vão encontrar ali no parágrafo 4º, elas são consideradas cláusulas pétreas. São direitos que a Constituição traz e que esses direitos eles não podem, em nenhuma hipótese, serem suprimidos, serem retirados da Constituição Federal, tamanha a importância que eles têm. E eles são, inclusive, denominados de cláusulas pétreas no sentido de petrificado, de pedra, de permanência, de que nada consegue retirá-los da Constituição Federal. E forma federativa é uma cláusula pétrea. Então, em razão disso tudo, de todos esses artigos que eu pedi para vocês abrirem, artigo 1º, artigo 34 e artigo 60 da Constituição Federal, não se admite direito de secessão no Estado Federal.
com base constitucional. E aí eu pergunto para vocês, questiono vocês. Na semana passada, quando a gente estudou Estado unitário, e eu coloquei alguns exemplos também puxando a questão de Estado federal, eu falei da questão do Sul é meu país. Né? Vocês lembram que eu falei o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né, resolverem se desmembrar para constituir um novo país, deixando o Brasil e constituindo, então, né, esse novo Estado, esse novo país. Diante do que a gente acabou de estudar agora, com o viés constitucional, vocês acham que seria possível a retirada do sul do Brasil para constituir um novo Estado? Isso é constitucional perante a nossa Constituição? O que vocês acham? Não, né, pessoal? A questão do Sul é meu país, ele seria totalmente inconstitucional e totalmente afrontaria o texto da Constituição Federal, porque a gente é uma federação e não tem, com base em tudo isso que a gente acabou de estudar, de retirar, de saída, de desmembramento de estados da federação. Uma vez que um estado entra para uma federação, que um estado passa a ser membro, passa a ser parte dessa união de estados que vai formar a federação, ele não pode mais sair. Né? A entrada torna ele parte até o fim e ele não pode se retirar. Então, essa questão que foi muito debatida, né, bastante defendida por alguns do Sul é meu país, é totalmente inconstitucional e inviável. Foi feito um plebiscito para ouvir as pessoas, né, a população então que mora nessas regiões, para saber sobre o interesse de separação ou não do Brasil. Vamos supor que o plebiscito fosse 100% pelo sim. 100% da população desses estados votassem sim, né? Eu quero me separar, eu quero fazer parte, constituir, formar um novo estado e ser retirado do Brasil. Mesmo que 100% da população dissesse sim, não seria possível retirar esses estados do Brasil, mesmo que a população falasse sim, porque a Constituição veda. A gente tem um ordenamento superior, que é a Constituição Federal, que vem dessa questão de soberania do Estado Federal, que veda a secessão. Então, não tem como, né? Ela é totalmente inconstitucional, inviável de ocorrer no Brasil. E isso que eu falo para vocês não é uma questão política, não é uma opinião pessoal de que eu não faço parte ou que eu não defendo o movimento separatista. É uma questão puramente jurídica do que a Constituição Federal diz e demonstrando que é totalmente inviável e inconstitucional que isso venha a ocorrer no Brasil. Só se a gente mudar a Constituição e refizer, né? Fazer uma nova Constituição Federal retirando essa questão da forma federativa como cláusula pétrea. Daí sim, mas durante a vigência dessa Constituição Federal, isso é inviável e isso é inconstitucional, tá bem? Desculpa se vocês estão ouvindo um ruído, é que estão reformando uma casa aqui do lado, e desculpa também se o sol escurece um pouco a tela, mas é que tá friozinho e é bom ficar um pouquinho no sol, né? É bom para se esquentar. Bom, continuando então. Terceira característica do Estado Federal, né? Após então o não há direito de secessão, terceira característica. Poder político partilhado. Poder político partilhado. Isso, poder político partilhado, é o que eu chamei antes de descentralização política. No Estado Federal, além da descentralização administrativa, a gente também tem a descentralização política, que são as esferas de governo, esferas de poderes que eu havia falado para vocês, né? Estado Federal, governo federal, governo estadual e governo municipal. São as 3 esferas de governo que a gente tem no Estado Federal e por isso que a gente vai dizer que o poder ele é partilhado, porque ele é partilhado
dentre essas esferas e em razão da descentralização política. Última característica, a base jurídica é uma Constituição. A base jurídica é uma Constituição. Ponto. Supremacia jurídica do Estado Federal sobre os Estados Federados. Supremacia jurídica do Estado Federal sobre os Estados Federados. Aqui, antes de dar continuidade, um cuidado, né? Vocês não podem se confundir com o Estado Federal e Estados Federados. Estado Federal é aquele Estado que tem soberania, que é o todo. Estados Federados são os Estados membros, são os entes federativos que compõem o Estado Federal. São terminologias bem parecidas, mas os conceitos eles são bem diferentes, né? Não, Estado Federal e Estados Federados não significam a mesma coisa. Então, cuidado na hora da prova para não confundir os dois conceitos. Estado Federal é o todo, é a união dos estados e que, portanto, tem soberania, e os Estados Federados são um conjunto, são a união de estados que vão compor o Estado Federal e que não tem soberania, mas tem autonomia. A base jurídica é uma Constituição, então, né? Essa é a próxima característica e última do Estado Federal. O ordenamento jurídico maior que a gente tem dentro do Estado Federal, dentro da Federação, é a Constituição Federal. Ela é a nossa lei maior. Ela, se a gente pegar, né, a pirâmide de Kelsen, é ela que a gente vai encontrar no topo e ela que vai irradiar em relação a todo o nosso ordenamento jurídico em questões de legalidade, de inconstitucionalidade de outras leis. Ela é o nosso parâmetro maior, ela é o nosso sol que irradia em todo o ordenamento jurídico brasileiro. Isso significa que, embora os Estados-membros eles sejam autônomos para criar as suas próprias leis e suas próprias constituições, né, as constituições dos estados, as leis estaduais, essa autonomia ela não está acima da Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela faz parte do nosso ente soberano, faz parte do Estado Federal. E os Estados-membros, eles só possuem autonomia. Então, mesmo que eles possam redigir, elaborar suas próprias leis, essas leis, elas sempre devem observância à Constituição Federal. Sempre se deve obedecer aos princípios, às diretrizes já trazidas pela Constituição Federal, porque senão, é claro, vai ser considerada inconstitucional e vai acabar não valendo aquele ordenamento jurídico. Bom, pessoal, eu dei uma pausa antes porque eu me virei aqui um pouco para ver se o sol não fosse prejudicar muito a visibilidade para vocês, porque eu não quero sair do sol e eu também não quero prejudicar vocês em questão da visibilidade para conseguir me enxergar bem. Então, né, o que a gente escreveu até agora em relação às características do Estado Federal, né? A primeira foi a questão da soberania versus autonomia, soberania Estado Federal, autonomia Estados-membros, entes federados que compõem, que fazem parte do Estado Federal. Segunda característica, que não é possível o direito de secessão. A gente tem um embasamento jurídico em alguns artigos constitucionais. Eu citei 3 para vocês. Artigo 1º da Constituição Federal, que fala que o vínculo é indissolúvel. Artigo 34, inciso 1º, onde traz uma consequência em virtude de uma ameaça de separação, que é a questão de intervenção federal por parte da União nesse estado ou nos estados que desejam se separar. E o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, que traz a forma federativa, ou seja, a federação, como uma cláusula pétrea. Então, ela não tem como ser abolida da Constituição Federal. Depois, a próxima característica que vocês anotaram foi a questão do poder partilhado, ou seja, a questão da descentralização política que existe nessas esferas
de governos que existem dentro do Estado Federal e, por fim, a base jurídica da federação é uma Constituição Federal. A Constituição é a nossa lei maior, é nosso ordenamento jurídico que vai irradiar para todos os demais ordenamentos, para todo o demais ordenamento, para todas as nossas demais leis que existem dentro do Estado. Ela serve, então, como parâmetro de constitucionalidade para a validade das demais leis que existem dentro do nosso ordenamento jurídico. Uma observação que eu quero que vocês façam no caderno é que, embora não haja o direito de secessão, a gente tem outros tipos de modalidades que estados podem ser criados dentro de uma federação. Se vocês bem lembram, na aula passada, a gente estudou forma derivada da origem dos estados. E aqui é mais ou menos isso que a gente adota na Constituição Federal. A gente pode ter a transformação desses estados membros em mais estados ou união de estados, formando um estado só. Isso é possível dentro de um estado federal. Não se admite que nenhum estado se desmembre, né? Saia fora do estado federal. Mas é possível, por exemplo, fusão, cisão e desmembramento dentro do estado federal. Isso vocês vão encontrar no artigo 18, parágrafo 3º. Abram no artigo 18, parágrafo 3º. Olha o que diz. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros ou formarem novos estados, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. O que isso quer dizer? Que embora não seja possível, que não é admitido o direito de secessão, ou seja, a retirada, a saída de Estados-membros da federação, é possível que ocorra a fusão, a cisão, o desmembramento interno desses estados. Ou seja, né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina se unirem e formarem um estado-membro único dentro do Estado Federal. Isso é possível, né? É possível criação de novos estados dentro do Estado Federal. O que não se admite é a saída, é a retirada, mas a própria Constituição, no artigo 18, parágrafo 3º, admite fusão, cisão e desmembramento para a formação de novos estados dentro do Estado Federal. E isso eu quero que vocês tenham uma atenção especial, porque na Constituição, nesse mesmo dispositivo, artigo 18, parágrafo 3º, a gente fala ali que é necessário um plebiscito para que ocorram, né, fusão, cisão ou desmembramento. O que é plebiscito? E eu acho que eu mencionei isso na última aula para vocês. Plebiscito é uma consulta prévia à população interessada, ou seja, as populações daqueles estados que vão se desmembrar, né, que vão se unir, é uma consulta para saber do interesse daquelas pessoas em realmente modificarem o seu estado, de modificarem o seu território, unindo ou desmembrando o seu território. Então, é necessário, nesses casos, o plebiscito, né, essa consulta prévia popular para saber o que a população pensa sobre esses acontecimentos. E aí eu quero que vocês anotem, coloquem um ponto de exclamação aí de cuidado, um asterisco nesse aspecto, que é o plebiscito, ele pode ser tanto positivo como também negativo, ou seja, por meio do plebiscito, as pessoas podem concordar com a fusão, com a cisão ou com o desmembramento, e as pessoas elas também podem discordar, né? Não concordar com a cisão, a fusão ou o desmembramento. Então, o plebiscito ele pode ser positivo
ou negativo, dependendo da resposta da população interessada. E aqui vem o detalhe, e aqui eu quero que vocês cuidem. Quando o plebiscito, o resultado do plebiscito for negativo, ou seja, as populações interessadas optarem por não desmembrar, não unir, essa resposta, esse negativo, vincula o Congresso Nacional. O que eu quero dizer que o negativo do plebiscito vincula o Congresso Nacional? Que se as populações interessadas votarem em não se desmembrar, em não se unir a outro estado, esse não vai vincular, vai obrigar o Congresso Nacional. Isso quer dizer que o Congresso ele não pode dar seguimento, não pode dar andamento, porque a etapa, o prosseguimento dessa união, desse desmembramento, termina nesse não dado pelo plebiscito. O não é não. A população, a voz da população no plebiscito, a opinião das pessoas no plebiscito é o que tem poder, de mando quando a resposta for não. Então, se a população, por meio do plebiscito, votar em não, se a resposta do plebiscito for negativa, esse não vincula o Congresso Nacional, que não poderá dar seguimento a esse desmembramento, se for caso de desmembramento, né? Para a discussão para no momento em que se deu um não do plebiscito e o Congresso Nacional não tem competência, não tem autonomia para dar seguimento. Termina o procedimento no não do plebiscito. Agora, se o plebiscito for positivo, se a maioria das pessoas optarem por sim, por se desmembrar em caso de desmembramento, esse sim é levado ao Congresso Nacional, que tem autonomia para discutir conveniência e oportunidade de se criar uma lei para desmembrar aquele estado. Então, quando a população diz sim, o sim não vincula. O sim faz com que se dê prosseguimento a esse procedimento de desmembramento e se leve ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai ter autonomia, vai ter competência para discutir, para elaborar se é possível, então, de fato, desmembrar aquele Estado membro. Então, mais uma vez, questão de plebiscito para fusão, cisão ou desmembramento de Estados membros dentro de um Estado federal. Plebiscito, ele é uma condição necessária. Nesses casos, as populações interessadas, elas precisam ser ouvidas. É uma condição de validade, é uma condição necessária. Se a resposta desse plebiscito for negativa, ou seja, não, as pessoas não desejam, esse não vincula o Congresso Nacional, que não pode dar seguimento. O Congresso Nacional, diante do não do plebiscito, ele não tem competência, ele não tem autonomia para dar seguimento. O procedimento se termina nesse momento. Agora, se a resposta do plebiscito for sim, o sim não vincula, não obriga o Congresso Nacional a dar seguimento. O sim, ele dá uma abertura ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional discuta a possibilidade, a conveniência de se desmembrar aquele Estado membro e elaborar, então, um projeto, uma lei que, de fato, vá criar um novo Estado dentro do Estado federal. Então, o não vincula e o sim não vincula. Abre espaço para que o Congresso Nacional discuta e aí sim tem a competência para desmembrar e criar um novo Estado dentro do Estado federal. Compreenderam? Bom, sobre o Estado federal, por hora, era isso que eu queria que vocês soubessem. No material de apoio, eu encaminhei também para vocês alguns aspectos, algumas etapas procedimentais que são diferentes em relação à criação,
a formação de novos Estados-membros e a formação de municípios, né? Que tanto pode ocorrer fusão, cisão, desmembramento do artigo 18, parágrafo 3º, tanto para Estados-membros, né? Estados que compõem a federação, como também em municípios. Só que o procedimento de um e de outro tem alguns aspectos diferentes, e esses aspectos eu já vi cair bastante em prova. São detalhes, né? Mas são os detalhes, então, que fazem o aluno acertar ou errar a questão. Em relação a esse conteúdo, então, eu repassei ele para vocês na forma escrita, na forma de uma tabela diferenciada, para vocês conseguirem visualizar as etapas que são diferentes entre a formação, a criação de um estado e a formação, criação de um município. Eu peço que vocês leiam, que prestem atenção no procedimento, nas diferenças, e eu também encaminho algumas questões para que vocês respondam e me entreguem depois em relação a esse conteúdo, para saber se vocês compreenderam, e também coloco algumas questões que envolvem esse procedimento diferenciado em relação ao estado e ao município, para ver se por meio da leitura vocês conseguem compreender. Porque se não for compreendido por meio dessa leitura, eu também então vou disponibilizar um vídeo explicando de uma forma um pouco mais didática para vocês, tá bem? Então, façam a leitura do material complementar, né? Estudem e façam os exercícios para fixação do conteúdo, para saber até que ponto vocês compreenderam e onde que ficou dúvida nesse conteúdo. Eu aguardo, então, que vocês me encaminhem as respostas para que a gente possa, então, fazer um momento, uma aula, um vídeo de correção para sanar qualquer dúvida que tenha ficado em relação a esse conteúdo, tá bem? Bons estudos! Estou sempre à disposição de vocês, não só no nosso horário de aula, mas todos os dias vocês podem me procurar para tirar dúvida em relação ao nosso conteúdo, tá bem? Um grande beijo para vocês e até mais!